Olá, agora você pode fechar os seus olhos, relaxar o seu corpo, enquanto você embarca comigo numa viagem para dentro de você mesma. Inspire, expire pela boca, relaxe seus ombros. Se precisar, você pode ajustar a sua posição, ficando confortável e também enviando um comando para o seu corpo que durante os próximos minutos ele pode relaxar. Abre e feche um pouco as suas mãos tranquilamente. E nesse movimento de abrir e fechar, é como se você jogasse para fora a sensação de ansiedade. Perceba agora a região da sua garganta. Tem muita energia contida aí. Tem muitas coisas acumuladas aí que não foram ditas. Muitas que você engoliu. Imagina que essas coisas acumuladas ali podem ser agora liberadas durante o seu processo de expiração. E agora, na próxima vez que você jogar o ar pela boca, você vai liberar um pouco do que está acumulado ali. Permita que isso seja liberado, não para ser excluído, mas para que você possa acessar de uma forma saudável o que você precisa trabalhar na meditação de hoje. E agora você vai se visualizando caminhando sobre um gramado. Sinta os seus pés tocando a grama. Se concentre nessa sensação e na sua conexão com a terra. E caminhando mais um pouco, você observa uma imagem se formando de uma pessoa. Vá se aproximando, perceba que se trata de uma mulher e pelos olhos dela você reconhece a sua mãe. Talvez ela tenha a mesma face que você conhece, talvez um pouco mais nova, mas se concentre nos olhos dela. Respire, olhe com atenção e curiosidade nos olhos da sua mãe, de um jeito que você nunca olhou antes. E mais além do que você conhece sobre a sua mãe, eu te pergunto agora, o que você vê no olhar dela? Apenas olhe. Talvez você se surpreenda, talvez você perceba que esse olhar te apresenta uma emoção que talvez você nem perceba no dia a dia com sua mãe. Talvez ali tenha dor, culpa, falta de expectativa. O que mais tem ali? Perceba o quanto esse olhar da sua mãe serviu de referência para que você construísse as suas próprias emoções. E
talvez até nesse olhar você aprendeu o que é viver com ansiedade. Eu sei que a sua mãe também deve ter passado alegrias, coisas boas, mas talvez o que nós precisemos acessar hoje esteja um pouquinho mais distante. E talvez você vá retrocedendo no tempo e percebendo esse olhar da sua mãe ao longo do teu crescimento. Talvez o olhar dela estava direcionado para outro lugar. Muitas vezes buscando a própria sobrevivência, buscando a sobrevivência dos filhos, talvez olhando para o casamento e muitas vezes olhando para a própria história dela, para a relação com os seus avós. Em algum lugar dentro da sua mãe existe a memória do paraíso perdido dela. E nós vamos aprofundar mais nessa caminhada e visitar esse paraíso perdido que fica lá no útero da sua avó materna, no útero da mãe da sua mãe. Ali era o paraíso dela. Lá, essa mulher, que é hoje sua mãe, lá ela não conhecia ainda o que era a dor. Ela ainda não sabia o que era abandono, rejeição, porque lá no útero ela ainda estava plenamente vinculada com a energia do amor que gerou a concepção dela. E talvez a gente possa, através de você, nos reconectar um pouco com esse amor. O óvulo que te formou já estava dentro da sua mãe quando ela era um bebê, lá naquele útero da sua avó. Então, no mínimo, 50% do que geraria o seu corpo físico já estava também lá, naquele paraíso. E a gente vai voltar para esse tempo em que você ainda nem existia como um indivíduo. E nós vamos regressando para esse tempo. E agora, olhando para sua mãe, você se concentra nesse olhar e se percebe atravessando um túnel. Um túnel que vai te levando além do nosso tempo. E você visualiza um ponto de luz. Esse pontinho de luz no meio de uma escuridão é o óvulo que virá a conceber você. Amplia um pouco o seu olhar, vá clareando o que há ao redor desse óvulo, desse ponto de luz, e você vai perceber ali que esse óvulo está dentro de um bebê. E esse bebê é a sua mãe. E ela está envolvida por
por uma fina camada de luz. Uma luz rosa, como se fosse um lençol translúcido que envolve, protege e acolhe esse bebê, a sua mãe ainda bebê. E agora você percebe que esse lugar é o útero do qual a sua mãe sente saudade. Não racionalmente, mas a alma dela sente saudade desse lugar. Era ali que ela se sentia plenamente amada pela mãe dela, pela sua avó. Ali existia a placenta, existia tudo o que ela precisava para se desenvolver numa comunhão perfeita com a sua avó. E por melhor filha ou filho que você tenha sido, você nunca vai poder substituir esse lugar para a sua mãe. Esse lugar, esse acolhimento, vem apenas de uma mulher, a sua avó materna. Respira. E agora você, com o seu coração, fala para a sua mãe. Mãe, aqui você é plena. Aqui eu vejo você. E eu te devolvo a esse lugar. Eu agora entendo que eu sou pequena. Eu sou a sua filha. E agora eu te reconheço como filha da minha avó. Eu entendo que esse lugar é seguro para você. Aqui você não precisava de mais nada. E um dia, esse paraíso foi perdido. Você nasceu, cresceu e me gerou. Eu não posso mudar a sua história. Eu venho dela. Eu simplesmente dou espaço para a sua história, mãe. Da forma como foi. Respira. Perceba suas emoções. Sinta um alívio no peito. Entregue realmente essa bebê para a mãe dela. Da forma como foi, ela é a mãe. E talvez você comece a perceber que ali não é o seu lugar. E você diz para você mesma: eu venho de um lugar muito parecido com esse, mas aqui é o lugar da minha mãe. E eu agora tomo a mão do meu pai. Você aos poucos vai deixando esse lugar
contando com o auxílio de uma mão que toca a sua e te conduz de volta pelo túnel. Independente de como é a relação com o Pai que você conhece, você se conecta com essa mão e confia na energia paterna que habita esse homem que você conhece como Pai. E ele te leva para fora do túnel. E você se vê agora caminhando novamente num campo, porém num outro gramado, parecido com o gramado em que você iniciou essa meditação. Mas esse é o seu lugar. E você olha agora para o seu Pai, nesse lugar com você. E ao lado dele, iluminada, a sua mãe. Agora, ela já reencontrou a conexão com a mãe dela. E ela pode estar ali, ao lado do seu pai, olhando para você. Agradeça. Agradeça por eles terem te propiciado chegar a ter o seu lugar. Olhe para esse campo, rodeado de flores, árvores, rios, montanhas. Tem muita diversidade nesse lugar, assim como na sua vida. E tudo que existe na sua vida veio a partir de uma decisão dos seus pais de dizerem sim, sim, sim. Agora seus pais vão retornar para o lugar deles, para a história deles. E você vai retornando, percebendo a sua respiração mais consciente. Perceba como você está se sentindo, quais sensações você experimentou hoje, quais insights, quais memórias foram ativadas. Absorva essa experiência. E se você quiser compreender mais sobre esse tema, você pode fazer um acompanhamento comigo, agendando uma sessão lá pelo meu site. E por hoje, guarde essa experiência no seu coração e deixe que a sua vida vá se abrindo e que você vá cada vez mais conquistando o seu lugar.